Fala pessoal, eu voltei para falar um pouquinho do que vai rolar na rodada do fim de semana do FABR. Serão 8 jogos, teremos seleção feminina em campo, estreia do Campeonato Gaúcho, Campeonato Paranaense, tem SPFL, tem Mineiro também, bastante coisa para falar. Então não se esqueça, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, estamos aí quase chegando à marca de 1.000 inscritos. Comenta também o que vocês acham, qual que é a previsão de vocês para esses jogos do fim de semana e bora lá! Vamos começar pelo jogo que já vai abrir a rodada fazendo história, né? A seleção brasileira, Brasil Onças Feminina, vai enfrentar o combinado americano, né, chamado AFE USA All Stars, num jogo inédito. É a primeira vez que a nossa seleção feminina de futebol americano entrará em campo, né? E já vai começar com um enorme desafio que sempre enfrentar americanas é sempre começar em alto nível, né? E vai ser bacana demais, o jogo vai acontecer às 14 horas lá em São Bernardo do Campo, no Baetão. Eu não tenho um palpite, por exemplo, lá no algoritmo eu não coloquei um palpite, eu não, né, o Maurício, porque não existe retrospecto, né, é a primeira vez a seleção, vamos ter ali 45 jogadores representando o nosso país, né, num evento histórico que vai acontecer lá no ABC Paulista, e eu acho que vai ser muito mais questão de aprendizado. O futebol americano feminino, assim como o masculino, ele ainda está evoluindo aqui no país, está ganhando mais adeptos, principalmente o feminino, né? Que a gente espera que cada dia mais cresça e que com esse evento em específico consiga alcançar um número maior de mulheres que elas se interessem pelo esporte e queiram entrar também, né? Para praticar, para ter mais times pelo país, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, para que a prática se expanda e que esse evento seja um marco para isso, né, para atrair ainda mais pessoas e também para fazer esse intercâmbio de conhecimento entre as jogadoras brasileiras com as americanas, porque lá também não é fácil, né, o futebol americano feminino. A gente sabe que tirando a NFL e aquelas ligas ali secundárias e o college, basicamente o futebol americano lá nos Estados Unidos é amador. E isso não é diferente no feminino, né? Assim, os jogadores basicamente participam de torneios semi-pro, são várias ligas, várias associações, e a AFE é uma dessas. Então, assim, eu espero que o aprendizado seja muito bom, torcendo, lógico, para que a nossa seleção ganhe, para que as nossas meninas deem tudo de si, mostrem o nosso potencial e que aqui no Brasil também tem futebol americano. E não se esqueçam, 14 horas, se você está fora, né, de São Paulo, vai ser transmitido lá no canal da CBFA, então às 14 horas, conecta lá, vamos dar uma moral para as meninas, vamos compartilhar, é o único jogo do sábado, não tem futebol americano, então vamos dar essa moral, compartilhar link, ficar ligados, mas estou bastante animado, é um evento histórico, é um evento que daqui a 10, 15, 20 anos vai ser lembrado como um marco, e espero que tudo dê certo, que a gente ganhe e mostre um bom futebol americano. No domingo teremos Juiz de Fora Imperadores e Pouso Alegre Gladiadores pelo Campeonato Mineiro, segunda rodada, né? O jogo vai ser lá em Juiz de Fora. E olha, eu espero, é um jogo que eu quero ver muito esses dois times evoluindo. Fizeram uma boa temporada no passado, né? O Imperadores foi o campeão da D2 contra o Guardian Saints. O Gladiadores quase ganhou do Guardian Saints nas semifinais e quase, né, rolou ali aquela final mineira na D2, infelizmente não aconteceu. Mas o Imperadores eu acho que ele tem uma certa vantagem. É um time, acho que mais encaixado, principalmente no jogo corrido, né? A gente teve ano passado um jogo corrido muito potente, com o Bruno Godinho, Luiz Mar Sombra, com o Eric Xavier e com o Caio Franklin. Foram 24 TDs, o time com mais touchdowns na temporada, corridos no caso, né? E isso é muito. São 4 running backs bons, ficam trocando toda hora, mas o ataque é unidimensional. O Rafael Menezes retornou esse ano para ser o quarterback do time. Eu espero ver mais passes, aproveitar principalmente os seus 2 bons alvos, né, que é o Vitor Franzoni e o Walter Tenório, 2 bons wide receivers que ano passado foram pouquíssimo utilizados. E se em 2022 já era um ataque perigoso, só com o jogo corrido,
Em 2023, se adicionar o passe em profundidade ou até mesmo avanço de 5, 6, 7 jardas que facilite ali os first downs mais curtos para o jogo corrido, poxa, esse time vai dar muito mais trabalho do que deu no ano passado. E o Gladiadores eu quero ver se consegue engrenar um pouco, ter uma continuidade maior de jogadores, né? Tem trazido vários jogadores de fora da cidade, do interior de São Paulo, para reforçar o elenco, para também ter elenco suficiente, mas é um time que eu quero que volte a formar, né? É um formador nato aqui em Minas Gerais, formou diversos jogadores, muitos deles ainda estão lá, bons jogadores experientíssimos e que podem fazer muita diferença, né? Defesa no passado foi muito bem, o ataque foi bastante inconsistente, eu quero ver mais o João, o Carioca jogando, sendo o titular, porque para mim é o cara que, assim, ele tem a cara, ele tem, assim, ele transpira Gladiadores, é um cara que tem uma identidade muito grande com o time, foi formado lá, né? No passado chegou a atuar pelo Jets na SPFL, depois voltou para o Brasileirão. E quero mais tempo dele, porque ele tem muito potencial, ele precisa de boas armas, uma boa proteção também seria bastante interessante para ele. Então acho que é o grande motor assim desse Gladiadores, porque eu também não tenho muito material, porque eu não sei até onde esse Gladiadores mudou. Eu sei que tem alguns reforços do Nova Serrana Forget chegando, mas não tem muita informação. Vai ser basicamente a gente ver no domingo o que vai acontecer. Como eu disse, Imperadores tem uma certa vantagem por ter já um elenco mais unificado. Lógico, né? Essa questão do jogo aéreo é uma incógnita, mas acredito que vai ser um jogo bastante apertado, bastante intenso, mas com uma pequena vantagem do Imperadores. Pela SPFL, teremos a estreia do Mauá Vikings na Elite Paulista contra ele, o Guarulhos Rhinos, né, um dos grandes campeões do estado, um dos melhores times do país, e isso já mostra que não vai ser um duelo muito fácil para o time de Mauá. E ao contrário do que está escrito aqui, tá? O jogo é às 10 horas, não às 14. Foi um erro meu de digitação mesmo. Então, jogo às 10 horas, não às 14. E eu não prevejo nada de diferente do que aconteceu na partida entre Vailers e Avengers. O Vikings é um time em ascensão, um time que teve uma temporada de 2022 muito boa. O Henrique Hamel despontou como um quarterback extremamente valioso para o time, um jogador jovem com muito talento, ainda tem muito a ser lapidado, mas é o futuro do time, o time vê isso. E a gente precisa ver como que vai ser esse duelo, né? A temporada não terminou muito bem para o Vikings, né? Assim, a Pick Six Cup não foi o que o time imaginava, mas ainda assim tem uma base boa, tem uma base jovem, tem a saída do Rafael Strinta, que foi pro Vailers, que era o principal DL do time. A gente tem que ver qual que vai ser o impacto disso, né? Como que se vai funcionar, se vai fazer diferença na pressão ao Catulo, porque o Catulo precisa ser pressionado, né? E como que a DL, a OL do Vikings vai segurar a pressão de uma das DLs mais interessantes do estado de São Paulo. Pressiona muito bem, tem bons linebackers. A secundária da portuguesa não, gente, do Rhinos é um problema, né? Acho que para mim é o setor mais fraco do time como um todo. Então, se o Hamel conseguir encaixar alguns passes, se os recebedores conseguirem segurar a bola, pode dar um certo prejuízo para o Rhinos, que eu ainda quero ver uma melhora nesse setor. E assim, falando, eu nem sei se eu preciso falar do ataque do Rhinos, né? Porque o jogo corrido encaixou muito bem ano passado com o Finex e com o Quinho, né? Dois reforços que chegaram assim e mudaram muito a dinâmica do jogo do Rhinos. Catulo, né? Teve mais uma temporada com mais de 30 touchdowns, continua sendo, sim, um dos grandes quarterbacks brasileiros, tem um corpo de wide receivers maravilhoso, tem uma molecada que veio da Academy que vai reforçar o time principal esse ano. Então eu nem sei se eu preciso falar muito, porque o favoritismo é do Rhinos, né? O Rhinos tem favoritismo, tricampeão estadual, foi semifinalista no Brasileirão D1 ano passado, perdeu só para o campeão nacional, para o Crocodiles, né? Perdeu 3 jogos ano passado, 2 para o Crocodiles, campeão nacional, e 1 para o Vailers, que foi também ali top 4 do país.
no Brasileirão. Continuando na SPFL, agora sim às 14 horas, o Moura Lacerda Dragons enfrenta o Guarani Índias, né, num duelo que aconteceu ano passado, exatamente na primeira rodada dos dois times, né, no primeiro duelo dos dois times na SPFL. Naquele jogo, o Dragons venceu por 31-12. Não foi um jogo assim, de muita desigualdade entre os dois times, né? Porque eu acho que o Dragons, os dois times, todo mundo estava voltando naquela época, né? Então acho que deu uma equilibrada maior. Não espero isso esse ano. Acho que o Dragons, ao longo da temporada, conseguiu se desenvolver muito bem. O Guarani Índias não joga desde julho do ano passado, então já está parado há bastante tempo, pode estar treinando também, a gente não sabe muito bem como que vai ser, porque são 10 meses quase sem ver o Índias em campo, mas eu ainda tenho um certo favoritismo para o Dragons, mas assim, o Indians ano passado foi quase rebaixado, mas mesmo assim não dá para dizer que fez uma competição ruim. Foi um dos poucos times que pontuaram em todos os jogos, né? Teve o quinto, mesmo sendo um dos piores times das vitórias e derrotas, só venceu uma partida, teve o quinto melhor ataque. Só não foi melhor do que, aí eu vou ler aqui, só não foi melhor do que o Vilers, melhor ataque, Rhinos, Dragons e Steelrollers. Né? Os 4 times que estão na D1 do Brasileirão e são os 4 melhores times do estado. E a defesa é um problema. Né? A defesa é bastante problemática, levou 149 pontos no ano passado. Se o ataque foi o quinto melhor, a defesa foi a segunda pior. Só não foi pior do que o São Paulo Storm, os que levou 166 pontos, né? Uma diferença até pequena entre os dois. E aí que vem um problema, né? Porque o ataque do Dragons já era muito bom no passado. A gente viu no segundo semestre o Tortorello sendo ali o running back preferencial, porque o Marvin estava machucado. O Marvin retorna para essa temporada, um baita de um prospecto, é um dos running backs jovens que eu mais gosto do estado de São Paulo. E a gente tem Klaus saudável, tem o René Moraes, tem o Lisandro Júlio e um cara que chegou para substituir o Vitor Festucci, acho que não é muito conhecido na FABR, Heron Azevedo, né, simplesmente dos melhores jogadores da história do FABR, né? Estava no Brawl Spiders no passado, agora vai para o Moura Lacerda Dragons, baita de um reforço, né? O Heron é sempre um baita de um reforço, experiência, pela técnica que ele traz, pelo perigo que só de ele estar alinhado já existe, né? Você vai ter que ficar de olho no Heron. Então, esse duelo de bons wide receivers, bons running backs, com uma defesa que não foi bem ano passado, traz uma vantagem muito grande para o Dragons. E aí a gente precisa ver se a defesa vai manter um bom nível, e a defesa do Dragons fez isso ano passado, não foi uma defesa ruim nem no Brasileirão e nem na SPFL, mas ainda assim tem bons linebackers, bons DLs, uma boa secundária. Então, olha, acho que vai ser uma vitória até simples do Dragons, e vamos ver o que esse time do Indians consegue tirar da manga. E às 14 horas do domingo também teremos a estreia do Campeonato Paranaense com o atual campeão brasileiro, Curitiba Crocodiles, e o time escolhido para essa ingrata estreia, né, ingrata tarefa de ser o primeiro time da temporada a enfrentar o Croco é o Maringá Pirates. Ano passado eu tinha até uma certa expectativa com a evolução do Maringá. Não aconteceu isso, né? O time não joga desde o dia 7 de julho de 2022, exatamente contra o Croco, quando perdeu de 56-0. Os times do interior do Paraná, e isso vai valer para o próximo duelo que eu vou falar, eles estão se reforçando muito com jogadores de times menores. Né? Por exemplo, o Maringá Pirates pega jogadores de times da região e vai se reforçando assim. E eu não sei muito bem quem que vem esse ano, né? Qual que é a formação, quem que vai jogar, porque não tem muita informação, as redes sociais do time não são muito ativas, então a minha expectativa é bastante baixa por isso e pelo fato de enfrentar o Crocodiles, né? Só isso já seria o suficiente. E o Croco continua na mesma, né? Manteve o seu elenco. A grande saída assim, que vai ser sentida é a do Talo, mas aí vem a curiosidade. Ano passado eu critiquei muito o time do Paranaense exatamente na posição de quarterback. Algumas pessoas não entenderam na época, não entenderam ao longo do ano e não entendem ainda hoje. Eu criticava o quarterback, né? O quarterback não era bom o suficiente
os alvos que tinha, pela proteção que tinha da OL, pelos running backs que tinha para ajudar, pela defesa que dava todo o suporte, né, para o time não levar pontos, as melhores defesas do país, e o quarterback era o ponto fraco. E mudou quando o Talon chegou, né? Isso foi muito visível. E agora vem o Lucas Mendes, né? O grande prospecto do time na posição de quarterback, um jogador que a gente já viu muito bem no Sub-23 ano passado, defendendo o Crocodiles, muito bem também no Combine da CFL e no torneio Sub-20 de seleções, em que ele comandou a seleção paranaense na vitória contra a seleção paulista, né, campeão nacional pela terceira vez. Então, assim, é uma coisa que eu tenho muita expectativa, eu torço demais para que esse garoto dê certo. Ele tem muito potencial, ele tem um biotipo muito bom para ser quarterback. É muito jovem, né? Acho que ele tem 19 ou 20 anos. E eu acredito, assim, né, que eu acredito, né, ele é um quarterback muito bem servido, ao contrário de muitos jogadores da idade dele, por exemplo, o Henrique Hamel, né, que tem basicamente a mesma idade, os dois jogaram no Sub-20, né, um pela Paulista e outro pela Paranaense, ele tem todo o suporte do que existe de melhor no FABR. Ele está no mundo ideal para poder se desenvolver, né? Lógico que a pressão vai ser grande e a minha expectativa é essa, que o Croco utilize o Paranaense, que tenha paciência também com o Lucas para dar mais tranquilidade para ele, dar rodagem para ele no Paranaense para que ele chegue voando no Nacional. Também pelo Paranaense e às 14 horas teremos no interior Londrina Bristol Becks enfrentando o Cascavel Olympians. E olha, eu não estou nem um pouco pronto para começar o ano apostando no Londrina Bristol Becks, né? O time empolgou bastante no Paranaense no ano passado, me iludiu pra cacete e foi uma decepção na D2 do Brasileirão, né? Cheguei até a virar meme, né, por ter colocado o Londrina Bristol Becks lá no topo, né? O time realmente foi um no Paranaense, foi outro completamente diferente na D2. E o Cascavel Olympians não teve uma temporada ruim, né? E tem mostrado uma constância, né? Foi um time que acho que ficou bem equilibrado ali na questão de vitórias e derrotas, perdeu no estadual exatamente para o Londrina Bristol Becks, né? Que eliminou ele ali na luta pelo Peão Ball. E é um time que eu vejo uma consistência melhor, principalmente defensiva, né? Defensivamente, foi um time muito bem no segundo semestre, né? Jogou a Copa PR, foi bem também na Copa PR, foi vice-campeão, né? Perdendo para o São Miguel Indians. E assim como eu falei do Maringá Pirates, né? Dos times do interior fazerem esse intercâmbio muito grande dos pequenos com esses times que estão ativos, fica muito difícil saber quem que está em cada um. Eu não tenho a listagem desses dois times, então fica difícil saber se a base de 2022 de ambos foi mantida, quem que entra, quem que saiu, quem que foi para outro time. Mas muito pelo meu medo de novamente apostar no time errado, eu não vou cometer esse erro. Eu vou de Cascavel Olympias, mas acho que por pouco. Acho que é um time bastante consistente, ofensivamente e defensivamente. É um time que tem uma infraestrutura muito boa. Londrina Bristol Becks também tem isso. Mas eu acho que pelo final de temporada dos dois times, eu vou de Cascavel Olympians, mas ainda assim, um jogo bastante apertado, como sempre entre os times do interior do Paraná. Às 14h30, também no domingo, teremos a estreia do Campeonato Gaúcho. O Canoas Bulls vai enfrentar o atual campeão, Santa Maria Soldiers, e é um jogo bastante interessante. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que a temporada passada do Bulls não foi boa, mas ela foi boa sim, terminou positiva, né? Foi um 6-4, 6 vitórias, 4 derrotas, chegou nos playoffs da Liga BFA, foi bem no Campeonato Gaúcho do ano passado, e só tem um problema, né? O time ano passado teve um up no nível muito por causa dos mexicanos, pelo menos essa é a minha leitura, né? O Jonathan Buenrostro, também na defesa o Villarreal e outros jogadores que chegaram ao longo do ano foram muito importantes para essa elevação de nível. Eu estou curioso para ver como que vai ser esse ano, porque esses jogadores não estão mais lá. O Oscar Capuchino está agora no Santa Maria Soldiers, né? O time deu uma reduzida nessa questão de investimento e eu estou interessado para ver qual que é o real nível desse time, que ainda tem boas peças, seja ofensivamente como defensivamente, mas me deixa bastante curioso para ver o que vai acontecer sem esses reforços estrangeiros.
O Soldiers ainda é o soberano há muito tempo, né, do Rio Grande do Sul. Teve um final de temporada bastante ruim, né, perdeu 2 partidas para o T-Rex, assim, em que simplesmente não jogou, né, o T-Rex dominou ofensivamente, defensivamente e nos special teams. O Soldiers não conseguiu fazer nada, o Douglas Rodrigues não conseguiu passar, o jogo corrido não existiu, a defesa, que é muito física, parecia uma defesa de time iniciante. E para tentar mudar isso, o time investiu pesado em comissão técnica, né, para tentar desenvolver os talentos que tem, e anunciou o head coach mexicano Eric Pérez. O Oscar Capuchino, que estava no Canoas Bulls, vai ser o coordenador ofensivo e coach de OLs. O Jonathan Bowenrostro, QB do Bulls no ano passado, vai ser o coach assistente ofensivo e coach de skills. E os brasileiros, Maurício Faé vai ser o coordenador defensivo, o Rafael Portela, o coach assistente defensivo. Esses dois são prata da casa. Não sei se são ex-jogadores, né? Porque talvez eles possam ainda revezar, jogar e serem coaches. E o Gustavo Dalla Faveira, o preparador físico do time. É um investimento muito grande, para mim é a decisão correta. Investir em comissão técnica, para mim, é o primeiro passo para um time de fato dar um salto de qualidade, e o Santa Maria Soldiers precisa disso. Foi o segundo melhor time da Conferência Sul do ano passado, da BFA? Foi, mas a distância do segundo para o primeiro nunca esteve tão grande. E eu acho que tem que usar o Campeonato Gaúcho para lapidar ainda mais os seus talentos. Tem muita, mas muita gente boa na defesa, no ataque. Douglas Rodrigues como quarterback dá uma segurança muito grande. O time precisa dar esse salto. Eu acho que esse investimento, o Campeonato Gaúcho, esse primeiro semestre vai ser muito importante para o time alcançar esse nível desejado para enfrentar o T-Rex no segundo semestre. Para finalizar a rodada, teremos Porto Alegre Pumpkins e Carlos Barbosa Chimango, também às 14h30, pelo Campeonato Gaúcho. E olha, esse é um jogo bastante interessante, de dois times que, o Pumpkins, que está passando por uma reconstrução, e o Chimangos, que está tendo uma continuidade de uma temporada muito boa, né? São dois momentos bastante diferentes. O Pumpkins teve um primeiro semestre maravilhoso, né? No Campeonato Gaúcho, chegou bem na final, perdeu por 3 pontos de diferença para o Soldiers, jogou de igual para igual, levou o jogo para prorrogação, fez um dos melhores jogos da temporada, assim, para mim. E o segundo semestre foi um desastre, né? Contusões, jogadores que saíram do time e outros que deixaram o time na mão, de fato, né? Muita gente indo para outros times. Os times cresceram o olho em vários jogadores, a exemplo do Quentin Williams, que destruiu lá no Nordeste. Mas mesmo assim, aos trancos e barrancos, com o quarterback titular machucado, o time chegou nos playoffs, acabou sendo eliminado na Conferência Sul da BFA, mas ainda assim chegou nos playoffs. O time vai estrear o Pietro Balzano, né, que vai ser o titular no lugar do Nicolas do Canto, que está se recuperando de uma lesão no menisco, então não sei se quando volta nessa temporada. O Pietro é um baita de um prospecto também, é um quarterback muito bom, jovem, vem lá do Porto Alegre Gorilas, né, que se fundiu com o Pumpkins ano passado, se não me engano, e tem bons alvos, né? Já tinha o Theo Miguel ano passado, que foi o grande destaque no jogo aéreo do time, o Eduardo Salini, e agora chegou o João Hirt, que estava lá no Canoas Bulls, um baita de um prospecto também, um jogador que apareceu muito bem no ano passado, um grande designer também, né? Um ótimo designer. O pessoal da FABR aí conhece bastante o Hirt Designer, é ele. E vão ser peças importantes, né? O time também tem uma defesa bastante experiente, mas ainda é um time em reconstrução. Vale destacar também o retorno do OL Félix Azambuja, que estava no Galo no segundo semestre, eu acho que foi só no segundo semestre que ele foi para lá. E é um time que eu estou curioso para ver como que vai passar, né, nesse novo processo de reconstrução, né? Porque no passado também já estava mais ou menos nesse processo, né? Assim como todo mundo. O Chimangos fez uma bela campanha na D2 do Brasileirão, evoluiu bastante e chega melhor no Gaúcho do que ano passado. Manteve a base de uma temporada muito boa e acho que pode dar um sufoco sim no Pumpkins, tá? O Pumpkins, como eu disse, está em reconstrução, ainda no começo pode dar uma titubeada, e essa continuidade de um bom momento dos Chimangos pode, pelo menos ali no começo, né, dar muito certo, principalmente se os grandes destaques do time atuarem bem,
que é o Wagner Botega, né? Pode ser um baita de running back, a principal arma ofensiva do time, e o quarterback, Alex Cordolino, que mostrou no ano passado que o Chimangos não vive só de jogo corrido, né? No passado ele teve uma boa atuação no jogo aéreo. O jogo aéreo teve mais touchdowns que o jogo corrido. Se eu não me engano, em 2019 o jogo corrido foi supremo, né? Com o Wagner Botega anotando muitos touchdowns. E eu acho que assim, pode ser um jogo parelho, pelo menos no começo. Eu ainda vejo o Pumpkins como favorito, mas não tão distantes, né? Não sei exatamente também como que o Pumpkins vem, né? Se vai encaixar bem com o Pietro, se as novas peças vão encaixar bem também, mas ainda assim existe um favoritismo, mas eu acredito que o Chimangos até determinado ponto vai conseguir jogar bem contra o Porto Alegre Pumpkins. Então é isso, né? Deu para falar um pouquinho de cada jogo. São 8 jogos, o vídeo ficou longo, né? Tentei manter uma média de 3 minutos por jogo, mas ainda assim, né, juntando tudo, fica um vídeo bastante longo. Espero que tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham dos meus palpites, quem que vocês acham que vai ganhar. Curta esse vídeo, siga o canal, estamos rumo aos 1000 inscritos. Compartilhem com todo mundo aí, nem que seja para me xingar aqui, para falar que eu tô falando bobeira do seu time. Compartilha a gente, ajuda a gente a crescer. E não se esquece, siga nossas redes sociais também. Vai lá no Instagram do Mapa, no Facebook, no Twitter. E vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau.